presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu. Olá, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga, querido povo de Deus. Mais uma vez no ar pela sua Rádio 9 de Julho. Hoje estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, hein? E no Facebook, melhor dizer, Facebook está no ar. Vocês estão vendo o rosto de todo mundo, não vão dar risada não, porque é tudo gente bonita, tá? Bonita de coração, é lógico, a face não indica tanto, a face é marcada pelo tempo. Você está com a gente então no nosso programa Família, Fonte de Amor e Vida, sempre coordenado pelo nosso amigo Padre Aldo Lima. E como você pode participar com a gente? Simplesmente você pode ligar pelo 11, que é o DDD de São Paulo, 39321600, onde a Aide estará atendendo você e anotando o seu recadinho. Nos trabalhos técnicos, o nosso querido amigo Marcelo, sempre com o seu carinho, com a sua dedicação para com o nosso programa. Você pode entrar ainda pelo WhatsApp 11 DDD de São Paulo 39321600 e 39321600 é o nosso telefone. O WhatsApp é 11 983719681, repetindo, em razão do erro, 11, que é o DDD do WhatsApp, 983719681. Pode ainda escrever pra gente através do nosso e-mail, família fonte de amor e vida, arroba radio9dejulho.com.br, e nós estaremos recebendo o teu recado por aqui. Pode, através das redes sociais, procurar por a gente lá no Facebook. Lá tem também facebook.com/família fonte de amor e vida. E tem vários programas à sua disposição para que você possa, numa hora de folga, parar, ouvir o que nós já dissemos aqui. Sempre agradecendo a sua presença. Sem ela, aliás, o nosso programa não existiria. Hoje, nós estamos ainda num domingo de setembro, dia 11 de setembro, aniversário do nosso programa. 2 aninhos de vida, graças à vossa participação e ao vosso incentivo. Mandem os seus pedidos, os seus agradecimentos, seus pedidos de orações, é lógico, elogios, críticas, porque nós estamos aqui, na verdade, tentando sempre aperfeiçoar cada vez mais. Irmãos e irmãs, com a vossa licença, nós queremos nos aproximar mais de você e pedir a sua atenção, chamar a sua atenção, para que junto possamos fazer a nossa oração do dia, invocando o Divino Espírito Santo, sempre lembrando a passagem de Mateus 18:20, quando 2, 3 ou mais pessoas estiverem presentes, Jesus estará junto da gente, Deus estará conosco. E ainda antes de invocar o Espírito Santo, não podemos deixar de dizer que nós temos hoje sorteio de um nosso livro que aqui está na minha mão, para quem está nos sintonizando pelo Facebook. Mas está aqui o nosso livro, que é o Catecismo da Juventude, editado maravilhosamente. Aqueles que ligarem vão ser sorteados ao final do programa e receberá na sua casa uma gentileza nossa. Padre Aldo. Queridos ouvintes, reze conosco, vamos invocar o Espírito Santo de Deus, você aí na sua casa, nós aqui no estúdio, vamos nos dar as mãos e vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, então queremos continuar nossas catequeses dominicais, hoje com Fabiano e a Ângela. O culto que mais agrada, que lhe agrada, o culto que é mais agradável aos olhos de Deus, seguindo as recomendações, as orientações do Papa Francisco no documento
O chamado à santidade, Gaudete et Exultate. Aqui está o documento, são várias versões, são várias as empresas, eu diria, as editoras católicas que editam no Brasil, inclusive a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um chamado à santidade, Gaudete et Exultate. E lá no número 104, nós queremos conversar aqui com a Fabiana e Ângela, hoje sobre esse tema, né? Como relacionar a fé e a vida, como a gente coloca em miúdos aquilo que nós proclamamos com a boca, mas os nossos braços, o nosso agir, né? Os atos que nós colocamos para fora, né? A partir do nosso agir, se eles refletem ou não aquilo que nós professamos, a nossa fé. É por aí o caminho, as orientações, fé e obras, como nós ouvimos hoje na Palavra de Deus, neste 24º domingo do tempo comum. Vamos começando então com a palavra aí, em primeiro lugar. Estou aqui meio perdido, mas é Ângela. Vamos lá, Ângela. Boa tarde, Padre Aldo, boa tarde a todos. Então, esse nosso tema de hoje, nós poderíamos pensar que damos glória a Deus só com culto e a oração, ou apenas observando algumas normas éticas. É verdade que primeiro o primado pertence à relação com Deus, mas esquecemos que o critério de avaliação da nossa vida é, antes de mais nada, o que fizemos pelos outros. A oração é preciosa, se alimenta uma doação diária de amor. Nosso culto agrada a Deus quando levamos lá os propósitos de viver com generosidade e quando deixamos que o dom lá recebido se manifeste na dedicação ao próximo. O importante, acho que nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, esse é um tema muito familiar, porque hoje nós estamos assim vivendo um tempo na igreja e nas nossas expressões de fé, né? Cultos arrojados, celebrações assim, mega celebrações, aquilo que há 50 antes do Concílio Vaticano II nem existia, porque nem era permitido. E hoje, por exemplo, estamos agora, nesse momento, está acontecendo no Campo de Marte um grande encontro com a juventude na arquidiocese e também em cidades aqui ao redor de São Paulo. Grandes celebrações, grandes cultos. E hoje há todo um primado, né, um zelo, um cuidado também com a liturgia. Tudo isso é muito importante, tudo isso é válido, porém, é preciso que todas essas expressões, todo este zelo, eles possam refletir uma verdade. Eles sejam de fato vivência, né? Nós celebramos aquilo que nós vivemos, porque será muito triste, né? Aquilo que reclama os salmistas, aquilo que na boca de Deus os salmistas se expressam dizendo que o profeta Isaías também reclama. Deus não quer mais o nosso incenso, não quer mais o nosso culto, porque é uma ofensa, justamente porque era um culto que não refletia uma prática, uma vivência espiritual. Mas vamos adiante, Fabiano, queremos ouvir um pouquinho sobre tudo isso, sobre que culto é este, que relação é esta. Padre, quando a gente decidiu falar sobre esse tema, pelo menos quando eu olhei o título, né, o culto que mais lhe agrada, dava a impressão que era assim, o culto que mais nos agradava, né, nós seres humanos. E na verdade não é. É o culto que mais agrada a Deus. Então assim, eu vejo que existe muita coisa que nós fazemos que não agrada a Deus. Orar é bom? Orar é bom. A gente tem que fazer oração, a gente tem que ter um caminho de oração, tem que ser autêntico também. Só que as obras também tem que ser autênticas, porque não adianta nada a gente fazer a oração e não ter as obras, porque senão essa fé não é uma fé real, não é uma coisa que vai agradar a Deus. A gente não consegue transformar o nosso caminho de uma maneira concreta, de uma maneira sincera. E a gente tem que ver que quando Jesus veio, qual que era um dos pilares, né, da nossa fé? É amar o próximo, assim, um dos mandamentos de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas. A Deus sobre todas as coisas. Outra coisa também,
a gente tem que... Qual que é a viga mestra da nossa igreja, né? É a caridade. Uma das vigas mestras é a caridade. Eu vejo que tem tanta gente que ora, né? Só que não tem paz no coração, não consegue fazer a caridade, não consegue mostrar a misericórdia, ou então encontrar a misericórdia de Deus dentro de si e nem no próximo. Como assim, várias vezes a Aninha e o Diogo falaram aqui, eles falaram muito sobre misericórdia, né? E a gente também teve um programa que a gente falou sobre misericórdia. A gente vê que falta a justiça de Deus. O ser humano, ele acha que é a justiça dos homens que vai definir o que ele tem no caminho sagrado dele. E não é assim. Se nós não estivermos, né, com a manifestação de Deus, se nós não mostrarmos ao mundo que nós somos a manifestação de Deus, eu acredito que a nossa fé, ela é vazia. A nossa igreja, ela vai ficar desqualificada, porque o cara que tá lá fora, lá no mundo, vai olhar pra gente e vai falar assim: ó lá, é o católico lá, ó, fica na igreja rezando. Eu já vi o Felipe falar assim: ó lá, o comedor de hóstia, e não faz nada pros outros. A gente tem tantas maneiras de ajudar o próximo, tantas maneiras de mostrar a misericórdia de Deus, né? Que, pra mim, como tá escrito também no documento, assim, a misericórdia, ela é a chave do céu. Ok, eu diria assim, algumas observações, não muitas, algumas observações, porque esta é uma linha assim, um tanto, ela tem que ser observada com bastante cuidado, porque eu acho que a base aqui é o cuidado que nós devemos ter para que a gente não alimente um culto vazio, né? Que nós não sejamos colaboradores de uma prática religiosa que não tem uma sustentação. Ou também a gente sabe que pessoas que se conformam apenas em ir buscar, ela é um elemento que ela vai à assembleia litúrgica, à Eucaristia, à missa, ela vai buscar, ela se alimentou, se sente razoavelmente bem, volta para sua casa, para suas tarefas, e tem uma vida até muito equilibrada. É um cristão assim, sem nenhuma novidade, sem criatividade, sem proatividade. Agora, isso é um detalhe que a gente também não pode dizer que isso está correto. Nós temos uma missão, o nosso batismo tem um ônus sacerdotal, profético e real. Portanto, nós temos muita coisa, temos muito o que fazer dentro da vida comunitária e fora dela, através do nosso testemunho. Isso é um ponto. O segundo ponto é, a caridade, ela precisa ter o seu lugar de predileção. É como a grande dama, né, São Vicente sempre se expressou, dizendo que a caridade é uma dama que nem religião tem, porque ela estende a sua mão àquele que de fato está necessitando. Ok, agora o que nós não podemos confundir na nossa igreja, que como às vezes católicos criam uma confusão na sua cabeça, dizendo que nós precisamos fazer caridade. Nós precisamos fazer caridade, devemos fazer caridade, porque reconhecendo que o outro é Cristo, é por causa de Cristo que nós devemos fazer a nossa caridade. É porque o outro me interpela, a necessidade do outro grita, e o outro é Cristo. Este é o grande motivo. Porque, quando eu digo confusão, é que as pessoas acham que a caridade pela caridade pode te salvar, ou a caridade pode construir um patrimônio espiritual. Isso não é nem catolicismo, são seitas reencarnacionistas que praticam esse tipo de coisa. Então, o nosso ato misericordioso, a nossa ação misericordiosa, ela tem como fundamento, como base, é porque o grito, o socorro que o outro está nos pedindo, é porque no outro eu estou vendo Cristo, e só por isto. Então, ela de fato, a caridade deve ocupar na nossa vivência de fé, eu diria uma parte, né? Uma parte robusta, né? Do nosso coração, do nosso agir. E dentro ainda, não quero me alongar muito para também não sair do esquema que vocês um pouco organizaram, era dizer que
Às vezes nós, dentro deste esquema caritativo ou não caritativo, não podemos, né, criar, né, em detrimento de levar as pessoas a ter uma espiritualidade. Não podemos confundir. A gente reza e... Não, nossa função, de fato, nós temos que rezar, nós temos que conhecer a nossa fé, e não, às vezes, você encontra gente na igreja muito preocupada com a caridade, e ela não sabe por que está fazendo a caridade. Você pergunta coisas básicas da sua fé, elas não sabem. Elas sabem fazer muito bem, assim, organizar mutirões, coisas, né? É um agente social. Tudo bem. Você pode ser um agente social e fará muito bem à sociedade. Mas também você precisa conhecer a sua fé. As bases, os conceitos, né? Conceitos que são essenciais, né? Hoje o Evangelho da Missa, Marcos capítulo 8, pergunta: quem é Jesus? Então, você tem que ter ter clareza, né? Quem é Jesus? Jesus não é meu amiguinho que sai para fazer caridade comigo somente. Jesus é Salvador, é Redentor. Jesus é a porta do céu. Jesus é o motivo pelo qual nós realizamos o nosso culto. É ao redor de Jesus, na mesa de Jesus, que nós nos encontramos na Eucaristia. Então, é preciso, assim, são linhas muito complicadinhas que a gente precisa estar muito atento para não dar um passo a mais, porque negar uma parte é também, de alguma forma, negar outra. Então, essas partes, elas precisam de bastante equilíbrio, né? Uma coisa não pode abafar, anular a outra. Mas... na verdade, né, Padre, a gente sempre tem que... Eu acho que eu deixei alguma coisa solta dentro do que eu falei, né, mas assim, quando eu falei sobre misericórdia, caridade, tudo, a gente não pode nunca esquecer, né, que Cristo está no outro, né? Eu acho que eu já até comentei uma vez aqui uma historinha que eu assisti do Padre Léo falando, né, que tinha uma família que tinha muitos problemas, e aí o pai, que era alcoólatra, foi na igreja, conversou com o padre, e o padre falou assim: Jesus mora na tua casa. Aí ele perguntou: mas quem é Jesus na minha casa? Ele falou: não sei, só sei que Jesus é um de vocês lá dentro. Jesus mora na casa de vocês. E aí, todo mundo começou a enxergar o outro. Ele tinha um problema com a sogra, tinha um problema com a filha, tinha um problema com o filho. Começou a enxergar o outro como Jesus. Nesse momento a vida começou a mudar, né? Eu acho que isso é interessante, a gente começar a enxergar também Jesus no outro, né? E não o inimigo no outro, mas sim Jesus. Normalmente a gente encontra, às vezes, grupos de jovens. Eles já querem: nós precisamos organizar um mutirão, nós precisamos fazer alguma coisa, é pouco. De repente só tocar lá no conjunto na missa é pouco, né? Tá bom, é pouco, de fato é pouco. Agora, não vamos nos atirar, né, a fazer uma caridade. A caridade precisa ser organizada, ela precisa ter uma direção, ter um fundamento, ela precisa ter olhares, né, para ver se de fato, né, senão a gente está alimentando, não está construindo nada, está alimentando vícios, a gente está desorganizando até as famílias, em vez de promover, né? Os vicentinos têm um trabalho interessantíssimo nesse sentido, que são muito regrados, e eles vão fazendo de fato a caridade, expressando a fé através da caridade, mas num ordenamento que é de promoção às famílias. Existem casos onde a promoção ela não vai entrar, porque ali as pessoas estão esquadrinhadas ali, elas recebem a sua base de sustentação, é uma aposentadoria, e dali não sairá. Quer dizer, as possibilidades de crescimento são mínimas. Então ali, de fato, é uma coisa fixa, mas normalmente o trabalho é promocional e não de solidificar a miséria, a falta, a necessidade na vida das pessoas. O culto que mais agrada a Deus é o que nós estamos falando, como nós podemos relacionar fé e vida. Queremos ouvir uma canção enquanto nós vamos meditando desta relação fé e vida. Vamos ouvir? Ângela, você pode dizer para os nossos ouvintes o que é que nós vamos ouvir? Vamos ouvir agora a canção Celebra a Vitória, da banda Vida Reluz.
te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho filho seu. Te capacitou, toda a força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Crê, o tempo é curto e não dá pra esperar. Tu não vês, o tentador só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Tua vida. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Mais uma vez, boa tarde, meus amigos, minhas amigas, querido povo de Deus. Mais uma vez nós voltamos a falar contigo para levar aquela mensagem de fé, de esperança, de carinho e amor. E você está ouvindo o programa Família Fonte de Amor e Vida, sempre à vossa disposição, os domingos à tarde, a partir das 15 horas. Recomende o nosso programa aos seus amigos, aqueles que gostaram. O que não gostaram, fica quieto. Repassa não, senão nós ficamos chateados por aqui, porque o esforço é o máximo que nós estamos aqui. O casal que está aqui com a gente hoje, a Ângela e o Fabiano, falam: meu Deus do céu, temos que montar um roteirinho bonitinho, fazer um estudo do tema para trazer. Brincadeira, nós estamos à vossa disposição e você pode continuar ligando para a gente pelo 3932-1600, onde a Aida continuará atendendo a sua solicitação. Nós estamos fazendo sorteio do nosso Catecismo para a Juventude, que está aqui à nossa frente, mostrando o Yucat, muito bom, muito legal, muito alinhado mesmo com as diretrizes da Igreja Católica Apostólica Romana. Você pode ainda entrar através do WhatsApp 983719681, 983719681 e ligar pra gente dando sempre a sua sugestão. Padre, o nosso amigo, a nossa amiga Dilma da Silva, que gosta do programa, diz que o programa é maravilhoso, está ouvindo a gente pela rádio. O nosso querido Manuel de Carapicuíba também, ouvinte de todo domingo. Muito obrigado, Manuel. A sua recomendação aos seus amigos para que ouçam o nosso programa. O nosso combustível é o ouvinte. Se o ouvinte não se ligar na gente, a gente fica perdidinha. Osmária da Vila Rio Branco pede orações para os seus familiares através do nome Osmar Coutinho e tantos outros, certo? O Geraldo da freguesia do Ó está dizendo para nós que se sente solitário, sozinho, ninguém faz uma visita a ele. Querido Geraldo, nunca ninguém está sozinho quando se pensa em Deus.
Deus é nosso melhor amigo. Deus nunca vai nos abandonar. Mas você passou o seu endereço aqui. Eu vou tentar ligar para a paróquia mais próxima da sua casa e pedir a um amigo que passe um dia e tome aquele cafezinho gostoso com você. O cidadão do telefone final 8012 diz que o programa está ótimo e ele está dizendo, Padre Aldo, que existe uma infinidade de católicos que não conhecem, infelizmente, a doutrina da nossa Igreja Católica. Uma pausazinha. Falar em restaurante e alimentação de primeira qualidade e de primeira procedência é só procurar o restaurante Cachoeira Natural, ali na rua João Cachoeira 263, na rua Itaim Bibi. Verduras e grãos sem agrotóxicos. O preço, então, meu Deus do céu, preço de sanduíche durante a semana, R$31 para comer à vontade. E tem um suco gostoso que acompanha também. Feriados, aumenta um pouquinho. Sábado, domingo, feriado, R$42. Ligue 3079-7578 e fale com o nosso amigo Américo para fazer a sua reserva. Alugar um apartamento ou uma loja comercial na Moca ou região, é só ligar para WTR Empreendimentos 2796-5776 2796-5776 e fala com o nosso amigo Vanderlei. Vanderlei é um amigão, patrocinador do nosso programa. Para suas compras diárias ou mensais, procure sempre Supermercados da Vó, preços imbatíveis, produtos inseparáveis. Para descobrir a loja mais próxima da sua casa, www.supermercadosdavó.com.br, e lá você vai encontrar aquela loja que estará à sua disposição. Padre Aldo. Queridos ouvintes, então, continuando aqui com o casal Fabiano e Ângela, nós estamos no número 104, no chamado à santidade, essa exortação do Papa Francisco, Gaudete et Exultate, já familiar para os nossos ouvintes. E estamos tratando lá de um temazinho que diz assim: o culto que mais lhe agrada. Papa Francisco vai descrevendo como a gente pode relacionar a fé, a vida, como não viver um culto a Deus de um modo vazio, que não corresponda com aquilo que nós celebramos, como nós podemos levar na expressão antiga que dizia et missa est. A missa terminou ou não? A missa continua. Então, a missa, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, parece que ficou um pouquinho mais vazio. Quer dizer, a missão continua na vida de vocês. Como então dar essa satisfação àquilo que nós rezamos, aquilo que nós celebramos, aquilo que nós vivenciamos ao redor da mesa do Senhor? A Eucaristia, que é partilha, é sacrifício redentor, é, portanto, pão dos anjos, pão de Deus, mas é, acima de tudo, o convite à partilha. Então, estamos aqui tratando deste tema, um tema muito catequético para a nossa vida de fé católica. Por isso, nós queremos aqui um pouco conversar com o nosso casal colaborador, aqueles que organizaram e esquematizaram aqui o tema, como a gente viver o nosso culto de uma forma que agrade a Deus, não seja uma forma desagradável, vazia. Continuando, então, vamos lá, Fabiano e Ângela. Fabiano. Sou eu, padre. Eu vou ler aqui um pedacinho do texto, né? Que é uma citação que o Papa Francisco faz de São Tomás de Aquino. Não posso deixar de lembrar a questão que se colocava São Tomás de Aquino ao interrogar-se quais são as nossas ações maiores. Quais são as obras exteriores que manifestam melhor o nosso amor a Deus? Responde sem hesitar que mais do que os atos de culto são as obras de misericórdia para com o próximo. Não praticamos o culto a Deus com sacrifícios e com ofertas exteriores para proveito dele, mas para benefício nosso e do próximo. De fato, ele não precisa dos nossos sacrifícios, mas quer que ofereçamos para a nossa devoção e para a utilidade do próximo. Por isso, a misericórdia pela qual socorremos as carências alheias, ao favorecer mais diretamente a utilidade do próximo, é o sacrifício que mais lhe agrada. Então, tudo isso que a gente faz, na verdade, não é para nós, e sim para Deus. Então, sempre que nós fazemos algo para o próximo,
Nós não é como a gente já falou no bloco anterior, né? Antes da música, nós estamos agradando a Deus. Nós estamos fazendo a Deus. Sempre temos que enxergar o Cristo no próximo, porque quanto Cristo sofreu por nós, quanto Cristo levou as chicotadas, ele foi flagelado, ele sofreu, ele foi apedrejado, foi cuspiram na cara dele, como diz hoje na primeira leitura da missa, né? Lá em Isaías. Tudo isso, Jesus sofreu por nós. Então, quando nós fazemos uma caridade, não é, como o padre falou, não é pra gente colocar mais um tijolinho na nossa casa no céu, como era falado antigamente, mas na verdade é para Deus. Antigamente se fazia sacrifícios. Hoje o nosso sacrifício é diferente. Se matavam animais, né? Se matava o cordeiro. Depois que Cristo, ele foi o cordeiro para lavar os nossos pecados, nós tivemos que mudar essas nossas o nosso ato de misericórdia, de como vemos o próximo, de como ajudamos o próximo. Muitas vezes não é só materialmente, muitas vezes uma visita, como até agora há pouco um dos nossos ouvintes comentou aqui, né, sobre estar sozinho. Isso faz parte da misericórdia. Rezar por alguém que já faleceu, né? Uma vez o padre até comentou que um ato de misericórdia também é visitar os detentos. Quantas pessoas precisam de uma palavra amiga? Essa semana que passou, né? Um fato que aconteceu no meu trabalho. Nós estávamos conversando e a gente chegou num assunto que falava exatamente sobre isso, né? Tem um colega nosso que às vezes ele tá sempre muito irritado, tá sempre muito... E a gente conversando, a gente percebeu que, assim, ele tem uma mágoa no coração. E assim, eu e uma outra pessoa, um outro colega, a gente começou a conversar. Ele não é da nossa religião, ele não é católico, esse outro colega, só que, assim, ele tem uma visão de mundo muito centrada, muito correta e muito misericordiosa. Então a gente começou a falar com esse nosso colega que sente essa mágoa, que tem essa mágoa dentro do coração. Ele reclamou que até a esposa dele já percebeu isso. Então eu comentei com ele, falei que, assim, muitas vezes o plano de Deus a gente não entende, a gente não sabe o que é o plano de Deus para nós, mas ele tem que saber que, assim, sempre existe algo melhor lá na frente. Isso eu sei que deixou ele tocado. Não foi exatamente isso, porque se eu for contar a história aqui é muito longa, mas às vezes uma palavra que você fala para uma pessoa no momento correto, você é instrumento de Deus. Você consegue fazer com que aquela pessoa veja a face de Deus através de você. É aquela velha história, né? É o cano sujo, o cano enferrujado onde passa água limpa. Ok, então, claro que esse é um tema muito amplo, né? Porque normalmente a gente, na nossa educação catequética, na exposição dos conteúdos, normalmente a gente liga muito a caridade à esmola. Sim. A dar coisas, a dar responder materiais e responder a coisas assim imediatas. Eu tô com fome, eu quero uma sopa, eu quero um feijão, eu quero comida, né? Então a gente liga muito, eu fiz a caridade a isso, claro, mas a caridade é mais ampla, né? Durante o ano da misericórdia nós explanamos, né? E foi muito debatido isso na igreja, muito recordado, né? As obras de misericórdias também corporais, essas que estamos falando, mas também as espirituais, como essa que você está falando, retirar aquele que está no caminho, na ignorância, para trazer das trevas para a luz, instruir aqueles que estão na ignorância, catequizar, é uma obra de evangelizar, é uma obra de misericórdia, portanto, levar as pessoas para o caminho do bem, além dessas outras que são enterrar os mortos, portanto, as obras que são também espirituais e que não são materiais, mas que normalmente nós esquecemos. E quando falamos de caridade, nós logo pensamos em responder quando nós podemos responder a uma necessidade material, física, concreta. Enquanto que a caridade é mais ampla, passa também para a instrução espiritual também. Agora, voltemos aqui àquilo que o que Santo Tomás recordava, que era um culto agradável a Deus, mais agrada a Deus a caridade,
concreta do que um culto vazio, do que isso, em categorias. São turma mais gosta muito de elencar as coisas que são importantes por categorias, né? E ele vem dizendo que melhor caridade, né? É claro, não resta dúvida. Agora, a nossa preocupação e a nossa exposição é sempre dizer, veja quais são os motivos da sua caridade. Veja que isso é um campo que a gente precisaria aqui organizar com os nossos ouvintes um curso de moral, porque nós deveria, diante dos atos caritativos, para que a gente tivesse um proveito concreto, correto, para não entrar no culto vazio, o culto que não agrada a Deus, nós temos que entrar no campo das intenções. Veja, é muito purificado isso, porque eu posso ser muito caridoso. E por que estou sendo caridoso? Quer alguma coisa em troca. Quer alguma coisa em troca. E hoje nós estamos vivendo em tempo de eleições, né? Tem muita gente caridosa, rindo, né? Tomando chafé, né? Em boteco, rindo à toa, né? Como sinal de acolhida e de misericórdia com os fracos. Veja que as intenções, ela pode nos levar a este culto vazio, porque a gente pode nos organizar de um modo caritativo também, mas a intenção não ser boa. Ela pode ser uma intenção interesseira, ela pode passar por um campo, é porque alguém está vendo, é porque eu tenho outros projetos, faço a caridade e até respondo a necessidade do outro, mas eu posso exercer um culto vazio também, não só o culto lá da oração, mas aquilo pode tornar-se um culto vazio, uma ação vazia, quando as intenções, elas são fragilizadas, elas são perversas, elas têm uma outra direção, ela tem uma promoção pessoal, ela vai na linha das carências afetivas. Eu sou muito bonzinho com ele ou com ela, somente, não é natural. Veja que a caridade perfeita, ela vai passar por uma naturalidade. Fazer o bem sem olhar quem, diz o povo no provérbio popular, muito interessante. Então, aí esse provérbio é profundo, porque ele vai eliminar as falsas intenções. Não, eu faço a caridade porque eu achei ele bonitinho. Então, tem outro interesse. Não, eu faço caridade para ele porque ele é meu parente. Então não é a caridade pura, perfeita. Ela também é fragilizada. Ela até responde à necessidade do outro, mas ela é frágil, ela é limitada, ela não corresponde àquilo que diz aqui o Papa, o culto que agrada a Deus, quando ele tem verdade, pureza, né? A gente faz porque tem fé e acredita que o outro é a imagem do próprio Cristo. Isso, padre, que o senhor falou, tem até uma frase de São Tomás de Aquino que fala exatamente, eu entendo que fala exatamente isso, né? Ele diz o seguinte: 3 coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve crer, o que deve querer e o que deve fazer. Crer em Deus, Pai, querer a vida eterna, Jesus Cristo, e fazer o bem. Então, assim, isso que o senhor acabou de falar, fazer o bem sem olhar a quem, mas vendo no próximo a face de Jesus Cristo, e não simplesmente a obra do homem pelo homem, que eu vejo que hoje tem muito disso. A pessoa tem uma condição melhor, ela faz a caridade, né, tentando suprir uma deficiência que ela tem no coração dela, ou um pecado, ou alguma coisa, e não consegue preencher aquele vazio. Ele faz caridade, só que o vazio dentro do coração ainda está lá. Um pouco para fechar as crateras, né? Os buracos afetivos, espirituais que existem. É claro, mas voltando ainda um pouquinho no campo é muito importante a questão da intenção, né? Quando ela veja, isso é muito fácil de ser provado, é quando você está sozinho, onde você é um desconhecido, e uma necessidade se apresenta diante de você. Quando você responde naturalmente, não é porque a sogra está perto e você quer dar uma de bom genro.
Não, aí não sei. A sogra não está, a esposa não está. Ou porque você tem uma intenção boa de ensinar a sua filha, então eu vou fazer a caridade. Tá bom, veja que tem coisas boas, mas ainda não é pura. Sim. Enquanto que você sozinho, diante de uma necessidade, você naturalmente faz o bem, porque aquilo brota naturalmente. Não estou interessado nele, estou interessado em ajudá-lo. Eu respondo à sua necessidade. Então veja que quando a gente se propõe, por exemplo, a um trabalho, né, nós queremos alimentar a população de rua. Eu acredito que tem, claro, muita gente que faz esse trabalho e faz assim com desprendimento, né, dando o seu tempo, faz de um modo puro. Agora, o que a gente precisa, sim, ficar bastante, ter um cuidado, é porque isso pode ser também uma promoção muito humana. Quer dizer, o coletivo, nós nos reunimos no coletivo para até nos promover. Então, é uma linha difícil de ser, não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós estamos aqui querendo nos instruir ou dizer para os nossos ouvintes o quanto a intenção pura, ela é importante, né? O libertar-se de tudo aquilo que pode contaminar os nossos atos e ser tornar-se uma coisa meramente humana, pouco de Deus e humano demais, né? Quando humano demais avança, né? O nosso culto torna-se vazio, a nossa caridade ela é falsa, os pés são de barro, um dia ela desmontará, né? Hora que pisar na água. Ele desmontará. O que mais, Ângela? Nossos ouvintes certamente estão aí com dúvidas, se tem, pode perguntar aqui pelo WhatsApp, né, Rubens? Ou telefonar, a Ádia está lá anotando tudo e a gente vai tentando responder. Pela nossa live também. Bom, padre, assim, como vocês falaram muito e muito bem, né, sobre tudo isso, quem deseja verdadeiramente dar glória a Deus com a sua vida, quem realmente quer se santificar para que a sua existência glorifique a Deus, é chamado a obstinar-se, gastar-se e cansar-se, procurando viver as obras de misericórdia. Muito bem o entender a Santa Teresa de Calcutá, que disse assim: sim, tenho muitas fraquezas humanas, muitas misérias humanas, mas ele abaixa-se e serve-se de nós, de ti e de mim, para sermos o seu amor e a sua compaixão no mundo. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas misérias e defeitos, ele depende de nós para amar o mundo e demonstrar-lhe o muito que o ama. Se nós ocuparmos demasiado de nós mesmos, não teremos tempo para os outros. E só para não encerrar, mas para incrementar um pouco mais, é muito comum a observação do trabalho assistencial ou assistencialismo, né? Não é legal colocar ismo aí, mas esta forma de responder uma necessidade imediata, né? A pessoa está com frio, um cobertor, tá sem roupa, uma roupa. E muitos questionavam esta linha da Madre Teresa de responder esta necessidade imediata. E ela dizia assim: eu estou fazendo a minha parte, né? Quem sabe você que tem condições das grandes estruturas de mudar aí o mundo político, né? Faça a sua parte. O que eu posso fazer é isto, né? Então, esta é a minha parte. Quem sabe você pode fazer algo maior, mais estrutural, mais promocional, né? E de repente a gente fazer a nossa parte, seja um prato de sopa, mas que isso seja verdadeiro, né? Que isso brote do coração sem nenhuma intenção de calcular, porque tem gente que calcula, né? Eu calculo a minha caridade, né? Eu empresto um fósforo para o vizinho, mas eu já estou sabendo que, quem sabe amanhã ele pode me emprestar 5 quilos de arroz. Esta sua matemática é pouco caridosa e certamente não construirá a sua vida de santidade, como disse a Ângela. Nós queremos ouvir uma outra canção e o Rubens, depois da canção, tem as suas recomendações. Isso, agora vamos ouvir a música Espera no Senhor com a Eliane Ribeiro. Espera no Senhor, mesmo quando a vida pedir de ti mais do que pode.
podes dar e o cansaço já fizer teu passo vacilar, espera no Senhor. Mesmo se a solidão teu peito machucar e te der vontade de ir embora e tudo abandonar, espera no Senhor. Mesmo se o coração angustiado está por ver alguém que amas longe do Senhor andar, espera no Senhor. Mesmo que suas promessas demorem a se cumprir e a vontade dele seja sacrifício para ti, espera no Senhor. Há um Deus que te ama, ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará, espera nele. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Em São Paulo, 15 horas 48 minutos. 15 horas 48 minutos. Você está com a gente no nosso programa Família, Fonte de Amor e Vida, sempre aos domingos, das 15 às 16 horas. Você pode falar com a gente através do telefone 11, que é o DDD de São Paulo, 3932-1600. A Aida continua atendendo e hoje, graças a Deus, muitos recadinhos pra gente. Pode ainda entrar através do WhatsApp, através do DDD 11983719681. Pode mandar os seus pedidos de oração, os seus recadinhos dizendo como está recebendo o nosso programa por aí. Pode procurar a gente através das redes sociais, facebook.com/família Fonte de Amor e Vida, e lá você vai verificar. E tem um alerta aqui, padre, do nosso amigo Paulinho, dizendo que nós já completamos o 100º programa. Paulo, com a graça de Deus e dos nossos ouvintes, já disse e repito, eles são, na verdade, o combustível do nosso programa. Sem o ouvinte, nós não estaríamos aqui fazendo o quê? Porque a intenção, na verdade, é levar uma catequese, segundo o Padre Aldo, uma catequese para toda a família. E se não tivesse quem nos ouvisse, estaríamos aqui perdendo o nosso tempo. Então, mande seus pedidos de oração, seus agradecimentos, suas sugestões, e nós estamos aqui, então, dizendo o seguinte: o senhor Ivan Valdez, do Jardim Olinda, pergunta ao padre se o Padre Aldo tem intenção de ministrar um curso sobre moral. Pode falar, Padre Aldo, depois eu continuo. O Ivan, acho que é Jardim Ondina.
Jardim. Ivan. E quem sabe, né? Acho que, como diz o povo, né? Deus, e nós acreditamos também, Deus proverá. Quem sabe do rádio, na paróquia. Eu já dou esse curso para os seminaristas, mas não faltará oportunidade. Deus prepara todas as coisas, mas a gente vai partilhando alguma coisinha aqui e ali no programa sobre esse tema de moral também. Paulo e Rosângela diz que o programa está maravilhoso, manda um beijão e um grande abraço pro casal Fabiana e Ângelo. Paulinho, muito obrigado pela sua colaboração. A Laídes, a mamãe do Fabiano, diz que é ouvinte assíduo do programa. Também, se a senhora não ouvisse o filho, depois a gente ia ficar brava, tá bom? Um beijão pra senhora, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. Pedro e Regina, da Vila Prudente, parabeniza o programa e o casal Fabiano. Tema muito bom, um tema muito convidativo. Temos aqui mais a Juliana de Dracena. Um beijão pra você, Ju. Um beijão pra você, um abraço na mamãe Maria de Lourdes e um abraço no teu namorado Marcos, que estava vendo a gente pelo Facebook lá em Dracena. Falar em restaurante e alimentação de primeira qualidade é falar em restaurante Cachoeira Natural, ali na rua João Cachoeira, 263 no Itaim Bibi, verduras e grãos sem agrotóxico. Preço então, precinho de sanduíche. Olha, quer almoçar hoje por R$31, mas não é R$31, gente, com todos os sucos à disposição, realmente coisa muito boa. Durante os domingos e feriados o preço sobe um pouquinho mais, R$42. Qualquer coisa, ligue para fazer uma reserva, ligue pelo telefone 11, que é de direito de São Paulo, 3079-7578 e fale com o Américo, que é nosso amigo. Alugar um apartamento, uma loja comercial ou mesmo qualquer tipo de construção na Moca ou região, é só falar com WTR Empreendimentos 2796-5776. Fale com Vanderlei Terno Ruiz, é o nosso amigo, patrocinador do nosso programa. Para suas compras diárias mensais, procure sempre Supermercados da Avó, o grande supermercado da região leste de São Paulo. Loja mais próxima é fácil, www.supermercadosdavó.com.br, e ali você vai localizar o nosso supermercado. E não se esqueça de mandar o seu recadinho, ligar pelo telefone. O nosso livro está aqui à disposição, à vossa disposição. Daqui a pouco o sorteio. Padre Aldo. Então, o critério para o sorteio do YouCat é só pelo telefone, é isto? Temos que ser assim claros com os nossos ouvintes, né? Sim. Ok? 3932-1600. Ok, Fabiano, Ângela, estamos aqui com o Papa Francisco, que é a nossa base, o estudo que estamos fazendo, apresentando aos nossos ouvintes o culto agradável a Deus, a associação fé e vida, quais são os limites, que relação tem o culto que nós honramos, realizamos, fazemos, participamos, o que esse culto tem a ver com a nossa vida, como ser um culto agradável a Deus, como a gente pode dar glória a Deus, né? O desejo verdadeiramente da glória a Deus com a sua vida, como a gente pode dar glória a Deus com a nossa vida, como a nossa vida pode ser uma expressão verdadeira, pura deste culto. Vamos adiante, Fabiano, alargar um pouquinho mais este assunto, como a gente pode buscar esta inspiração nos homens e mulheres santos da igreja que viveram neste mundo e souberam fazer esta associação. Padre, a gente comentou, a Ângela comentou um pouco antes, né, sobre Madre Teresa de Calcutá, e uma outra irmã que eu também gostaria de citar aqui é a irmã Dulce, que ela também teve um trabalho muito parecido com a da Madre Teresa aqui na Bahia. Eu lembro até um fato que aconteceu com ela, que foi uma vez que ela foi pedir uma doação para um empresário, e aí ela estendeu a mão fazendo esse pedido, e esse empresário cuspiu na mão dela. E ela respondeu para ele assim: esse aqui é para mim, agora eu quero para os meus pobrezinhos. E com esse ato, ela conseguiu converter esse homem ao catolicismo, fez ele voltar para a religião, e ele conseguiu um grande benfeitor das suas obras, né? Então, muitas vezes, os nossos atos, eles são testemunhos das coisas que fazemos. Dentro do texto que o Papa Francisco ele coloca, né? Ele fala sobre as bem-aventuranças, sobre o comportamento das pessoas, né? Sobre as palavras que as pessoas têm que dizer, que muitas vezes as palavras não seguem a prática, né?
sobre o valor das coisas. A gente tem muita coisa para falar e tem pouco tempo para dissertar sobre tudo isso. Ele fala também sobre o consumismo, que hoje em dia existe uma força muito pesada em cima de todos nós, em cima da nossa sociedade, sobre o consumo, cobrando que a gente tem que ter um telefone novo, que a gente tem que ter um carro novo, tem que viajar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas nunca se fala sobre o próximo. Hoje, eu acredito que a nossa sociedade hoje, ela é a que tem os maiores avanços de toda a história, que tem a maior riqueza, só que a gente ainda vive miséria em vários cantos do mundo. Onde está a vantagem de ter tanto dinheiro? Né? Onde está a vantagem de ter um país rico, onde o povo é pobre? Eu não estou falando só do Brasil não, gente. Tem muito lugar. Se a gente falar dos Estados Unidos, lá é um país mais rico do mundo, onde tem muito pobre. Não se divulga isso. Ok, agora o que muitas vezes se pergunta e se questiona no que diz respeito ao cristianismo, que a proposta de Jesus, a novidade de Jesus é a partilha, a fraternidade, e como escandaloso, mais escandaloso é para o nosso país, onde a maioria absoluta da população proclama o cristianismo e nós temos os abismos, né, as desigualdades entre nós. E se a gente baixar um pouquinho mais para o nível eclesial, a gente olha assim, o quanto nós temos que nos converter enquanto igreja também. Como é que pode você, numa mesma cidade, você tem comunidades que mal tem um cálice para celebrar, em outras tem tudo e um pouco mais? Veja que o culto que agrada a Deus, ele passa por um caminho também de conversão. Nós precisamos nos converter individualmente, mas também enquanto comunidade, enquanto comunidade de fé. Nós queremos, Rubens, eu sei que o tempo, se a Ângela tem mais uma mensagenzinha, já pode falar, proclamar para os nossos ouvintes, porque o tempo está terminando e temos que fazer o sorteio. Sim, não é só mesmo para finalizar, uma frase do Papa no Gaudete et Exsultate, que diz assim: o nosso culto agrada a Deus quando levamos lá os propósitos de viver com generosidade e quando deixamos que o dom lá recebido se manifeste na dedicação aos irmãos. Muito bem, dons, serviço, fraternidade, encontrar-se com o outro, enxergar o Cristo no rosto do outro. Nós temos uma convidada aqui nos nossos estúdios, uma convidada já conhecida. Você tem que baixar um pouquinho, Ana, para o pessoal te ver aqui. Pra cá. Tchauzinho. Aqui, entre eu e o Rubens você ficará melhor. Aqui tá bom, dá pra ver? Isso, aí tá ótimo. Tira um papelzinho. Ela vai fazer o sorteio do YouCat. Vamos lá. Epa. Anuncia aí com a sua voz aqui, ó. Anuncia o ganhador. Quem ganhou o livro foi a Dilma Marcos da Silva. Telefone não precisa falar. Depois a gente liga. Senão a gente anuncia aqui uma particularidade dos nossos Padre, ouvintes. só para complementar, antes do encerramento, o Manuel de Carapicuíba diz que é ouvinte de todo domingo e o programa está maravilhoso. Rosângela, Jardim Ondina, tá? Diz que o programa é maravilhoso, esse tema precisa ser repetido sempre, porque na realidade é uma forma de catequizar realmente. O Carlos de Vila Maria também mandou um abração, e a Dilma, que foi sorteada agora, a ganhadora do nosso livro, vai receber pelo telefone, viu, Dilma? Ligaremos para tua casa para confirmar o endereço. Um abração, obrigado. A você que nos acompanhou pela transmissão ao vivo no Facebook, a você que telefonou, a você que ouviu, né? Nosso programa é por rádio, mas agora com a tecnologia alcançando aí outros campos também. O nosso muito obrigado, façamos agora a bênção de Deus e esperamos encontrá-los pelo rádio e também ali pela transmissão no próximo domingo, se Deus quiser. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser. E ele sempre quis. O Senhor já te deu
tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação: Padre Aldo Lima e casais amigos. ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de Julho, AM 1000.